Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você perceberá que ela está repleta de promessas poderosas. São promessas que não apenas nos sustentam, mas que também nos lembram do amor fiel do Senhor para conosco. Há promessas de proteção, como em Salmos 121, versículos 7 e 8, que dizem: O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E também há promessas de provisão, como em 2 Coríntios 9, versículo 8, onde lemos: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. O Senhor ainda nos dá promessas de vida eterna, pois em João 11:25 está escrito: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia é um tesouro repleto de promessas para cada área da nossa vida. Promessas de força para os cansados, promessas de esperança para os que enfrentam tempestades, promessas de paz para os corações aflitos. Elas nos sustentam não apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis. O que precisamos entender é que essas promessas não são palavras vazias, mas verdades eternas vindas do próprio Deus. São âncoras para nossa alma. São declarações do Senhor para nos lembrar que nunca estaremos sozinhos. Se você crê que essas promessas já estão se cumprindo em sua vida, declare nos comentários: Eu confio nas promessas do Senhor. A palavra de Deus traz muitas promessas, mas há uma em especial que é repetida inúmeras vezes ao longo das Escrituras. Ela é tão significativa que foi proclamada por apóstolos, anjos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essa promessa é simples, porém profunda. Jesus Cristo voltará. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Hebreus 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. O apóstolo João também reafirmou essa verdade em 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Até mesmo os anjos trouxeram essa mensagem em Atos 1, versículo 10 e 11, quando Jesus ascendia aos céus. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Mas o mais importante é que o próprio Senhor Jesus afirmou essa promessa em João 14, do versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Querido irmão, querida irmã, Cristo está voltando. Esta promessa deve ser lembrada todos os dias, pois ela nos chama a viver em santidade e vigilância, como servos fiéis que aguardam o retorno do seu Senhor. Se você aguarda a volta de Jesus com esperança, escreva nos comentários: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diante dessa promessa gloriosa da volta de Cristo, é importante refletirmos sobre nossa própria vida. Antes de esperar a volta de Jesus, precisamos avaliar se estamos realmente preparados para recebê-lo. Até mesmo eu precisei chegar a esse ponto de confronto pessoal. Olhar para o meu coração, minhas intenções e minhas atitudes. Me perguntei: será que minhas ações estão de acordo com a fé que eu declaro? Será que minhas palavras estão alinhadas com a palavra de Deus? Será que apenas recito versículos bíblicos?
mas falho em colocá-los em prática? Será que minha vida reflete um verdadeiro discípulo de Cristo? Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias, porque viver apenas de aparência não agrada a Deus. Ele não busca apenas lábios que o louvam, mas corações que o obedecem em espírito e em verdade. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado e nos mostra que não podemos continuar vivendo de qualquer maneira. Não podemos dizer que amamos a Cristo e, ao mesmo tempo, nutrir ódio contra nosso próximo. Não podemos chamá-lo de Senhor e, ao mesmo tempo, viver presos aos prazeres do pecado. Deus não aceita uma fé dividida. Não é possível ter um pé no reino e outro no mundo. O Senhor requer total entrega. Ele quer o nosso coração por completo. Ele não apenas deseja, mas exige que sejamos seus de verdade, sem reservas, sem máscaras, sem vida dupla. Ele nos chama a sermos radicais em nossa entrega, famintos pela sua presença e totalmente rendidos à sua vontade. Se você deseja entregar seu coração por inteiro ao Senhor, escreva nos comentários: meu coração pertence a Jesus. A Bíblia fala muito sobre o coração, porque é nele que Deus olha. Em Mateus 5, versículo 8, está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O Salmo 34, versículo 18, também nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E em Hebreus 3:8 lemos: não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Esses versículos nos mostram que o Senhor deseja um coração puro, quebrantado e sensível à sua voz. Ele não se agrada de um coração endurecido, frio ou dividido entre ele e o mundo. Precisamos avaliar aquilo que toleramos em nossas vidas. Deus não aceita um cristianismo morno, onde se mistura santidade com pecado, fé com incredulidade. Ele é um Deus santo, separado e acima de tudo. Isaías 40, versículos 25 e 26, nos revela a grandiosidade do Senhor. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, e as chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Quando meditamos nessas palavras, entendemos que precisamos reverenciar a Deus. Não podemos tratá-lo como algo comum, como se fosse apenas mais uma parte da nossa vida. Ele deve ser o centro de tudo. E a maneira mais prática de reverenciarmos a Deus é comparando nossa vida com a luz da sua palavra. É ela que nos mostra onde precisamos mudar, onde precisamos ser purificados, onde precisamos nos entregar mais. Se você deseja ter um coração puro e sensível a Deus, escreva nos comentários: Senhor, limpa o meu coração. Diante dessa grandeza do nosso Deus, nada é mais importante do que nos colocarmos em oração. Orar é abrir o coração diante do Senhor e reconhecer nossa total dependência dele. É confessar que sem Cristo nada podemos fazer, mas nele somos fortalecidos. Que possamos nos unir nesta oração. Senhor Jesus, obrigado pelas tuas promessas maravilhosas. Obrigado porque, como teus filhos, podemos nos apoiar em cada uma delas. Promessas que nos encorajam, que nos levantam e que nos sustentam mesmo em meio às lutas. Eu oro para que eu esteja pronto no dia em que tu voltares. Que a minha vida seja encontrada em retidão, em santidade e em obediência. Que o meu coração esteja queimando de amor por ti, Jesus. Senhor, que o meu espírito esteja desperto, cheio de fé e preparado para o encontro contigo. Que eu seja encontrado como um servo fiel, que rejeita todo o ídolo deste mundo e mantém os olhos fixos apenas em ti. Eu creio de todo o meu coração que tu morreste e ressuscitaste,
e também creio que em breve voltarás para buscar a tua igreja. Espírito Santo, ajuda-me a não me distrair com as coisas passageiras desta vida, mas a permanecer firme na fé. Essa oração não deve ser apenas palavras ditas com os lábios, mas uma entrega sincera, feita em espírito e verdade. Quando oramos com o coração, o Senhor nos ouve e nos fortalece. Se você ora com fé pela volta de Cristo, escreva nos comentários: Vem, Senhor Jesus, estou pronto para ti. Quando nos rendemos ao Senhor, algo maravilhoso acontece. Ele começa a moldar e transformar a nossa vida. Somos como barro nas mãos do oleiro, e ele nos forma conforme o seu propósito. Essa transformação é um processo diário. Precisamos permitir que o Espírito Santo refine nosso caráter, retire as impurezas e acenda em nós um fogo de adoração. É Ele quem nos capacita a viver de forma que glorifique ao Pai em cada detalhe. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos devem transparecer em nossas atitudes, palavras e pensamentos. Eles são sinais de que o Espírito Santo está realmente operando em nós. E quando vivemos cheios do Espírito, nos tornamos testemunhas vivas do poder de Deus. As pessoas ao nosso redor passam a ver não apenas nossas palavras, mas principalmente a transformação que Ele fez em nós. Assim, nos tornamos instrumentos do Senhor para levar luz, esperança e salvação àqueles que ainda estão perdidos. Nossa vida se torna um reflexo do amor de Cristo. Se você deseja ser moldado pelo Espírito Santo e dar frutos para a glória de Deus, escreva nos comentários: Senhor, faz de mim um vaso em tuas mãos. Amados, nosso maior chamado é sermos testemunhas vivas de Cristo neste mundo. Não podemos permanecer em silêncio quando carregamos dentro de nós a mensagem mais poderosa de todas, o Evangelho da Salvação. Jesus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Isso significa que, em nossos relacionamentos, no trabalho, na família e em cada lugar por onde passarmos, devemos refletir o caráter de Cristo. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, de forma que as pessoas vejam em nós a diferença que só o Espírito Santo pode fazer. Que através das nossas atitudes, muitos possam ser atraídos a Jesus e reconhecer que Ele é o único caminho para a salvação. O dia virá em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até lá, precisamos viver como verdadeiros embaixadores do Reino, esperando com fé e expectativa o glorioso retorno do nosso Salvador. Por isso, não se cale, testemunhe, pregue com sua vida, com suas palavras e com o seu amor. Seja um instrumento de transformação nas mãos do Senhor, e que a nossa oração final seja: Pai, usa a minha vida para que o teu nome seja exaltado, que eu jamais perca a esperança da tua volta, que eu viva em santidade, com os olhos voltados para o céu, aguardando o dia em que te verei face a face. Se você deseja ser uma testemunha viva de Cristo até o fim, escreva nos comentários: Jesus é o Senhor da minha vida para sempre.